É com alegria que a gente cumprimenta todos vocês, povo de Deus, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. A gente saúda a todos vocês, ouvintes desse canal, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e já convidando com muita alegria para a gente ler e meditar na palavra de Deus, à luz das Escrituras. Então, todos vocês que amam ouvir e meditar a palavra de Deus através das Escrituras, convidados estejam para mais uma vez, nesse momento, a gente fazer isso. Vamos orar e pedir a Deus sabedoria, que é o único que tem a sabedoria para nos dar. A sabedoria verdadeira, que vem do mais alto e sublime trono, do trono da graça, do Pai das luzes, este Deus único, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, através de Cristo Jesus. Porém, vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, porque o Senhor está no mais alto e sublime trono, o Senhor que é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas estão submissas a Ti, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, com a sua misericórdia e graça, se faz presente em nosso meio, como assim Jesus já nos autorizou o Teu Santo Espírito para estar em nosso meio, no meio da Tua igreja. Concede-nos, ó Deus, a presença de Seu Santo Espírito, para que assim a gente entenda a Sua palavra como realmente ela é, ou como realmente o Senhor queira falar conosco. Fala conosco, Pai, através de Sua palavra, através da meditação nossa aqui nesse momento, que o ser humano não fale por conta própria, mas o ser humano que aqui está lendo e meditando, através desse veículo de comunicação, ele seja instrumento Seu. Não permita, Pai, que o nosso abrir e fechar de boca fale por conta do homem, mas que seja tudo palavras ungidas por Ti, enviada aí do trono da graça, Senhor, através do Seu Santo Espírito, para a gente compreender o que o Senhor quer realmente com a gente, e a gente dizer: seja bem-vindo, Pai. Toda a Sua sabedoria, todo o Seu entendimento, para a honra e glória Sua, ó Deus, e de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Irmãos queridos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está escrito na Epístola aos Hebreus. Hebreus não tem autoria humana. A autoria humana é desconhecida do livro dos Hebreus, mas nós cremos profundamente que Deus assumiu a autoria através do Espírito Santo e assim concedeu que ficasse registrado nas santas e sagradas Escrituras, Bíblia Sagrada. Hebreus é um livro de transição, onde estava fazendo a transição da antiga aliança para a nova aliança, uma explicação das coisas que havia na antiga aliança, que era tudo transitório, que era tudo sombra das coisas que haveriam de vir. Mas aquele povo que recebeu a lei mosaica era muito apegado, e por isso que o livro dos Hebreus não tem autoria humana, mas tem a autoria do Espírito Santo. Deus mesmo se encarregou, deu todo o seu poder, toda a sua honra e glória, e assim permaneceu o livro dos Hebreus registrado nas Escrituras, mesmo sem autoria humana, mas com toda a crença que a gente crê, a gente sabe que foi com a autorização de Deus que registrado ficou na Bíblia Sagrada. Então vamos fazer a leitura Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Título da leitura: Melquisedeque, tipo de Cristo. Ou seja, Melquisedeque apontando para o Cristo que haveria de vir como Filho de Deus ou como Palavra de Deus.
que ia se fazer carne em Cristo quando ele nascesse e começasse a falar. Porque Jesus Cristo, ser humano, foi gerado no ventre de mulher, teve genealogia como ser humano e foi filho de mulher, permitido por Deus para nos resgatar da lei. Mas Jesus Cristo, como palavra de Deus, o texto vai dizer aqui, que ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, ele é antes de todas as coisas, ele foi quem criou todas as coisas. A palavra de Deus que se fez carne em Cristo depois que ele nasceu. Então diz assim o texto: Melquisedeque, tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Davi recebem o sacerdote têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendência de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que é inferior, é abençoado pelo superior. O inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebeu dízimos, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Palavra de Deus, como sempre a gente costuma dizer, infinitamente sábia, poderosa, digna da gente ouvir e obedecer, porque é poderosa para salvar a todos aqueles que ouvem, creem e obedecem. Palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, aqui relata, muitos anos antes da lei, na época das promessas que Deus fez a Abraão, na existência de Abraão, de um encontro que Abraão teve com Melquisedeque. Abraão foi o homem que recebeu as promessas de Deus para ser pai, e através de Abraão, os descendentes de Abraão serem uma parte, os descendentes segundo a promessa, que foram os descendentes que Abraão gerou com a sua esposa legítima. Esses aí são os filhos da promessa, Abraão, Isaque e Jacó. Isaque, filho de Abraão, representando a promessa. Mas que Abraão também gerou filhos para o pecado, com Agar. A gente sabe que Abraão gerou, através da escrava, Ismael. Esses descendentes aí, segundo a simbologia, ou segundo o que Deus tinha para mostrar,
é que Abraão gerou filhos para a promessa e gerou filhos para a morte, para o pecado. Isto aí é uma alegoria. E na alegoria, os filhos que Abraão gerou com a escrava, Ismael, eram os filhos do pecado, eram os filhos dos mortos, onde Deus diz que não é Deus dos mortos, dessa geração, que Abraão gerou com a escrava Ismael. Deus é Deus dos vivos. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que representa os filhos da promessa, os filhos da salvação. Essa alegoria indica para isso aí, e assim é. Mas, meus irmãos, esse encontro de Abraão com Melquisedeque, na época das promessas, a próxima, ou como se diz no linguajar popular, depois das promessas vinha a lei. E na lei ia ser registrado os dízimos. Mas Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque tipificando o Cristo, não que Jesus, em pessoa humana, recebeu dízimo, mas ali era para mostrar a superioridade do sacerdote de Cristo sobre o sacerdote dos levíticos, da lei que viria, porque Levi, em ilustração, deu o dízimo a Abraão, para Abraão dar a Melquisedeque, antes da lei, antes de Levi surgir e ser gerado. Era tipificando a superioridade do sacerdote de Cristo, que é o sacerdote perpétuo, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Abraão ali representando o sacerdote levítico, que recebia dízimo na lei. Depois das promessas, 400 e poucos anos, veio a lei e ali foi instituído o dízimo. O dízimo eram coisas extraídas da agricultura e da agropecuária. Nunca foi dinheiro. Dinheiro naquela época já era ofertas. Mas, meus irmãos, é muito sábia a palavra de Deus quando Melquisedeque vem apontando para o Cristo semelhante ao Filho de Deus, vem tipificando Jesus Cristo como Filho de Deus, como o próprio Deus, porque a Bíblia diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Então Jesus, como palavra de Deus, é o próprio Deus que criou todas as coisas. E Melquisedeque veio sem genealogia, porque Deus não tem genealogia. Melquisedeque apareceu a Abraão sem genealogia, não tendo pai, não tendo mãe, não tendo início de dias e nem fim de vida. Porque Deus é assim, Deus não tem genealogia, Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem início de dias e nem fim de vida. Deus é eterno, é o Pai da eternidade. Deus é o príncipe da paz, Cristo Jesus, o meu, o seu, o nosso Salvador. Já Jesus Cristo, como ser humano, ele teve genealogia, mas ele se esvaziou como Deus. Mesmo ele subexistindo como Deus, ele se esvaziou como Deus para poder ser gerado no ventre de uma mulher como um ser humano, como carne e sangue. Bem-aventurado e filho de Deus é aquele que confessa que Jesus veio em carne e sangue, que o Cristo veio em carne e sangue. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo como ser humano no ventre de Maria, como homem. Ele tem a genealogia, lá em Mateus capítulo 1 consta a genealogia de Jesus, mesmo quando chega em José, diz que José não gerou Jesus, mas José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, para dizer que Jesus não foi gerado pelo ser humano, mas pelo Espírito Santo, mesmo ele sendo o unigênito de Deus,
mas ele foi o único filho de Maria que foi gerado pelo Espírito Santo. Mas entre os filhos de Maria e José, Jesus, o primogênito. Jesus é o primogênito de Maria, mas o unigênito gerado pelo Espírito Santo. Depois que Jesus nasceu, aí se cumpriu as escrituras que dizia que a virgem conceberia e daria à luz um filho. E a virgem concebeu virgem. E a virgem deu à luz de Jesus. A virgem, Jesus nasceu filho de uma virgem. Jesus foi concebido sem pecado, sem a corrupção humana. Jesus foi gerado pelo poder de Deus através do Espírito Santo. O único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo. Porque os outros irmãos de Maria com José foram gerados dentro do santo casamento, dentro do santo matrimônio, que o casamento é abençoado por Deus, e as profecias da antiguidade, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que haveria de vir doutrinas de demônios querendo proibir o casamento, porque o casamento é abençoado por Deus, é uma instituição por Deus para os fiéis, tanto o casamento como os alimentos. Os alimentos são santos, quando se ora, Deus purifica e a gente pode comer de tudo que tem no mercado, depois que a gente ora e Deus abençoa. Toda alimentação é para os santos e fiéis, é puro, porque Deus purifica. E o casamento é santo e abençoado por Deus. Agora vocês tenham uma ideia. Deus constituiu o casamento desde que criou o homem. Quando ele criou o homem, ele disse que não era bom que o homem vivesse só. Criou uma mulher para a disjuntora e ali deixará o homem a casa de seus pais, de sua mãe, se unirá à sua esposa e passa a ser uma só carne para gerar filhos dentro do casamento com a autorização de Deus, com as bênçãos de Deus. Agora, veja bem o casamento de Maria com José. 100% abençoado por Deus. Quando Deus mandou autorização através do anjo em sonho, e com toda a autorização de Deus, José estava desconfiado. E vendo Maria engordando um pouquinho, e ele ali sendo justo, não queria difamar, queria deixar Maria em secreto. Mas Deus enviou o anjo em sonho e autorizou José, filho de Davi, pode assumir Maria, pode levar Maria para casa, assuma ela como esposa, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. Era Jesus que já estava sendo gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. O único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo, mas o primogênito de Maria. Então José levou Maria para casa e, obedecendo a Deus, as ordens de Deus através do anjo que veio em sonho, levou Maria para casa. Não teve relações sexuais com Maria e nem podia ter até que Jesus nascesse. Porque quando Jesus nasceu, se cumpriu as escrituras. Jesus nasceu filho de uma virgem, que dizia que a virgem ia conceber, concebeu virgem, que a virgem ia dar à luz, deu à luz de Jesus, Jesus filho de uma virgem. Então, quando Jesus nasceu, essas profecias se cumpriram. E aí o casamento de José, 100% abençoado por Deus, autorizado por Deus, continuou santo. E ai daquele que disser que José e Maria pecaram porque praticaram relações sexuais dentro do casamento, depois que Jesus nasceu e gerou filhos. Porque o casamento é uma instituição abençoada por Deus. E aqueles que proíbem o casamento é doutrina de demônio. Olha, o celibato é obrigatório para os líderes de igreja, não é certo não. É bem melhor que um líder de igreja, um pastor, ele seja casado como a Bíblia ordena, através dos servos de Deus, que sejam casados, sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, não sejam dados ao vinho, nem sejam gananciosos,
nem espancadores, mas sejam educados e que saiba educar bem os seus filhos na sã doutrina. Porque um líder religioso, um pastor, um diácono, um presbítero, sendo casado e sabendo educar a sua família, ele vai saber, com a autorização de Deus, governar a igreja de Deus também, dar bons exemplos, com exemplos vivenciados dentro do casamento. Eu já dei esses exemplos aqui por várias vezes, mas bom é sempre repetir para a verdade cada vez mais ficar com a autorização de Deus firmada em nossas mentes. Você já pensou um palestrante, um líder de igreja, um pastor solteiro, dar uma palestra a um encontro de casais, ele solteiro, tem uma experiência teórica e não vivenciada? Os casais têm mais experiência do que ele é solteiro, ele tem uma experiência teórica, enquanto que os casais que estão ali naquele encontro têm mais experiência do que ele, porque tem a experiência vivenciada dentro do casamento. Os casais, eles sabem o que é uma vida a dois, conjugal, uma vida como pai de família, como ter filhos e como saber educar seus filhos. Aí quando quem vai dar a palestra? Um pastor ou um diácono ou um presbítero solteiro, aos casais que têm mais experiência do que eles. O solteiro tem experiência teórica, os casais têm uma experiência vivenciada e a experiência teórica também. Então, meus irmãos, aí quando vai fechar o encontro de casais, quem é que vai fechar o encontro de casal na palestra? Um solteiro, um pastor solteiro. Em nome de Jesus, a sã doutrina diz que é certo que o líder de igreja ele seja casado, marido de uma só mulher. Mas vamos voltar para o casamento de Maria com José. Ai daqueles que disserem que Maria e José pecaram, porque geraram filhos dentro do casamento depois que Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu e cumpriu as escrituras, que a virgem ia conceber e que a virgem ia dar à luz. Depois do nascimento de Jesus, se cumpriu, porque Jesus, filho de uma virgem, foi concebido de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, o único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo, mas o primogênito de Maria. Depois de Jesus, os outros irmãos de Jesus, filho de Maria e José, foram gerados dentro do santo matrimônio, dentro do casamento, autorizados por Deus, abençoado a família, porque uma família constituída dentro do casamento é abençoada por Deus. E isso seja para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos dar crédito à palavra de Deus. Vamos crer no que a palavra de Deus diz e não dar crédito às doutrinas humanas que vêm de contrariedade à palavra de Deus. O homem mente, mas Deus não é o homem para que minta. Deus é 100% verdadeiro, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus é 100% verdadeira. Quem obedece à palavra de Deus vai caminhando para a salvação e vai chegar no céu de glória diante do trono da graça de Deus, salvo em Jesus Cristo. Mas aqueles que deixam de crer na verdade que é a palavra de Deus, para dar crédito às doutrinas e preceitos de homens, muitos vão chegar enganados, como a gente já falou por diversas vezes e faz questão de repetir. Vai chegar lá enganados, como Jesus disse, que vai dizer, Senhor, Senhor, eu não fiz isso em seu nome, eu não expulsei demônios em teu nome, eu não dei esmolas em teu nome, mas ele deu para aparecer aos homens, não deu por amor a Deus. Aí expulsou demônios no nome de quem? Porque ele, se possível, o adversário de Deus, o mentiroso, o diabo, ele, se possível, faz descer fogo do céu. Ele opera segundo a sua falsidade, segundo a mentira. Ele pode operar prodígios e sinais. E Deus permite porque deixam de dar crédito à verdade, que é a palavra de Deus, para dar crédito à doutrina mentirosa dos homens. Aí vão chegar lá enganados procurando coisas que não existem. Não foi em nome de Jesus que expulsaram, porque usaram o nome
e talvez tenham expulsado em nome de santo fulano de tal, em nome de santo fulano de Beltrano, e vai chegar lá enganado. Jesus vai dizer, não foi em meu nome, não. Não foi através dos métodos e meus ensinamentos, não. Outros vão chegar lá procurando uma senhora, sem ter senhora no céu. Nós só temos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, e fomos chamados para sermos batizados em um só batismo, para formar um só corpo. Que esse corpo único, no sentido universal, é governado por um só cabeça, Jesus Cristo. Então não tem senhora. A Bíblia não relata que espiritualmente nós vamos ter uma senhora. Maria foi na terra uma senhora de bem, muito bem casada com José, casamento esse autorizado por Deus, abençoado por Deus, e ela gerou filhos. Depois do nascimento de Jesus, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas ela gerou filho com José dentro do casamento, abençoados, família abençoada, porque ela foi uma senhora de bem aqui na terra, mas espiritualmente falando, nós não temos nenhuma senhora, porque a palavra de Deus não relata essa senhora. Vamos procurar também, chegar lá procurando mãe de Deus. Deus não tem mãe, como o texto que a gente acabou de ler aqui. Melquisedeque veio tipificando Jesus como palavra de Deus que existe desde o princípio, antes de todas as mulheres, antes de todos os homens. A palavra de Deus já existiu como Deus lá na terra, lá no céu. Para ele vir à terra, ele se esvaziou como Deus e foi gerado pelo Espírito Santo como homem. Como homem ele teve genealogia, teve mãe, mas como Deus não tem mãe. E muitos vão chegar lá enganados e procurando uma mãe. A Bíblia não diz que Deus tem mãe. Diz que Jesus Cristo, como ser humano, teve mãe. Mas a palavra de Deus, que é desde o princípio, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem início de dias e nem fim de vida. Deus é eterno, Deus é o Pai da eternidade, Jesus é o príncipe da paz. É este o Deus que a gente prega. E quem for caminhar crendo e obedecendo a palavra de Deus, tem convicção que está caminhando no caminho certo e vai chegar de cara com o Pai, lavados e remidos no sangue de Cristo, salvos, para adorar a Deus eternamente e ao Cordeiro de Deus eternamente também, viver na luz. Luz essa que é distribuída através da face do Cordeiro e do que está sentado no trono. São os que vão iluminar a cidade santa dos salvos em Cristo, que hoje Deus habita lá, juntamente com os anjos de luz que ficaram lá. Porque os anjos que eram de luz, que desobedeceu a Deus, Deus derrubou aqui na terra juntamente com o adversário. E no dia da segunda vinda de Cristo, todos eles, tanto o diabo como a besta, o falso profeta, os anjos que se rebelaram a Deus lá em cima, caídos, eles vão ser lançados no lago de fogo. Todos aqueles que permaneceram na incredulidade da palavra de Deus, deixaram de crer na palavra de Deus para crer nas doutrinas dos homens, vai ser lançado no lago de fogo também, que é a segunda morte, porque seus nomes não vão ser encontrados no livro da vida do Cordeiro. Mas aqueles que creram e obedeceram a palavra de Deus aqui na terra, creram nos ensinamentos de Jesus, vão chegar lá sem engano nenhum, vai chegar lá com toda a verdade e vai chegar lá do jeito que a palavra de Deus nos ensina, porque Deus é fiel e verdadeiro. E bem-aventurados aqueles que crê, ouve e obedece a palavra de Deus, porque salvos são para a honra e glória de Deus, o Criador único de todas as coisas, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, que Deus assim nos constituiu. Deus abençoe, meus irmãos, a mim, minha família, a vocês, todos os familiares de vocês, que a honra e a glória seja desse Deus maravilhoso, hoje e eternamente. Amém. A paz do Senhor, queridos ouvintes amados desse canal.